dólar num produto aqui do Brasil, isso não é importado. Tudo que a gente vai comprar, de certa forma, o dólar influencia. Oi, gente! E para quem não conhece a gente ainda, se esse é o seu primeiro vídeo, meu nome é Gessilane Reis. E meu nome é Rodrigo Reis. E hoje, nós, como casal, o casal investidor, nós vamos falar de um assunto que todo mundo já ouviu falar, sobre o valor do dólar. O que isso influencia no nosso pãozinho, no preço do arroz, do café, tudo que a gente vai comprar, de certa forma, o dólar influencia no preço do nosso real. O que o dólar tem a ver com a nossa vida no Brasil? Então fica com a gente até o final desse vídeo que nós vamos explicar para vocês o processo por trás dessa perguntinha que a gente faz somente quando vamos ao supermercado ou quando vamos fazer alguma compra. E antes de mais nada, pessoal, já vai clicando aí no botão de like aí e também inscreve no nosso canal se vocês ainda não estão inscritos, beleza? O dólar americano é a principal moeda do mercado cambial. Então, quando o dólar sofre qualquer variação, isso vai afetar todos os países. Porque todos os países, eles negociam entre si com o dólar. Um exemplo, se a China vai comprar da Europa, um exemplo, algum país da Europa, ela paga em dólar, né? Se o Brasil vai comprar, um exemplo dos Estados Unidos, ele paga em dólar. Se o Brasil vai comprar da Argentina, paga em dólar. Então, todas as negociações que são feitas ao redor do mundo inteiro, tudo é feito em dólar. Então, quando o dólar sofre qualquer alteração, uma oscilação no seu valor, ou se os Estados Unidos aumenta a sua taxa de juros, isso de alguma forma vai estar prejudicando os países do mundo, né, e também alguns setores. Na economia brasileira, o maior impacto da alta do dólar é na inflação, porque quase toda a matéria-prima que o Brasil necessita é importada. E aí fica aquela pergunta na nossa cabeça, porque o Brasil ele é um país muito rico, né, um país grande, e a gente pergunta por que a gente precisa importar alguma coisa? Nesse país, por quê? Sim, o Brasil com tanta diversidade, com muita matéria-prima e ainda tem que estar importando, muita né? Riqueza, por que temos que importar? Mas sim, gente, nós precisamos de algumas coisas que não temos suficiente no Brasil, tipo adubos, fertilizante, né? Isso são importados. Inclusive, até pouco tempo atrás agora, o Bolsonaro tinha comprado do Vladimir Putin um tanto de fertilizantes. Uhum. Verdade. E em segundo lugar, pessoal, o Brasil também importa demais óleos combustíveis de petróleo e também minerais betuminosos. Aí vocês devem estar perguntando, nossa, mas o que é isso, essa palavra betuminosa? Que coisa estranha é essa? O betume, pessoal, ele é um resíduo refinado do petróleo cru. E depois, o que acontece? Eles usam isso aí para poder fabricar o asfalto. E em terceiro lugar, seriam também as válvulas de vácuo, de gás, né? Esses equipamentos que são utilizados no Brasil também são todos importados, né? Em quarto lugar, pessoal, está aí os gases naturais, né? Liquefeito ou não, entendeu? Esses gases aí, eles são utilizados em termoquímicas, em usinas termoquímicas. E em quinto, pessoal, estão os compostos organo, inorgânicos, o ácido nucleicos e seus sais, minerais, tudo aquilo que é utilizado para poder fabricar medicamentos. Assim, pessoal, quando então o dólar sobe, automaticamente esses produtos que são importados também sobem de preço. Então isso acaba prejudicando a economia brasileira. Então é por essas razões que você vê que a gasolina às vezes aumenta, ou aquele medicamento que você, um exemplo, comprava todo mês na farmácia, se ele custava, um exemplo, R$15, aí você vai lá no outro mês seguinte, ele está custando R$17 e você fica, nossa, mas por quê? Aí o cara da farmácia te fala, porque o dólar subiu. Então agora vocês estão entendendo, por causa da matéria-prima que é utilizada para fazer os remédios, e assim em tudo, né, praticamente. Aqui que as pessoas ficam bravas. Elas falam assim, mas da onde que eu tô comprando arroz importado pra esse arroz ter subido? Ué, e esse milho? Que eu saiba foi produzido aqui, lá no estado de Goiás. Não tinha que estar aumentando o preço das coisas que são produzidas aqui no Brasil, não. Tem que ser aumentado o preço de alguma coisa que vem importada de outro país, né? Que às vezes as pessoas pensam, se eu for comprar aquele perfume importado, aí ok, né? O preço ter subido de acordo com o dólar. Agora, meu pãozinho ter subido, meu arroz, meu feijão,
Que é isso? Sim, é onde que as pessoas geralmente eles ficam assim, estressados, né? Muitas das vezes aí, até meu pai e minha mãe mesmo, um beijão, meu pai e minha mãe aí, muitas das vezes eles ficam lá assim, mas por que subiu aqui? Eu não tô entendendo, o negócio é fabricado aqui, entendeu, pessoal? Eu já fui uma dessas pessoas. Chegava lá e o preço tinha subido, e eu perguntava, por que subiu? O dólar, né? Alta do dólar. Alta do dólar num produto aqui do Brasil, isso não é importado, né? Não sabia, né, gente? Às vezes a gente é ignorante, não tem o conhecimento. Por isso que é importante, nós sempre falamos aqui, né, sobre o conhecimento. Isso, então assim, seria também muito antiético, um exemplo, o Brasil, ele vender, né, para fora num preço e dentro do país vender um preço mais barato para as pessoas, então isso seria muito antiético, então ele não pode fazer isso, entendeu? Ele tem que seguir o que é padrão, o que é o correto a ser feito. Sim, e às vezes as pessoas colocam a culpa de tudo no presidente, né? Subiu o gás, é culpa do presidente. Subiu isso, é culpa do presidente. E às vezes, gente, não é, né? Às vezes é por incompetência, mas nesse caso aqui, a culpa não é de uma pessoa, e sim de todo um sistema. Então, pessoal, a alta do dólar, ele estimula com que, no caso, o Brasil venha exportar mais produtos para fora. Então, o que acontece? A oferta dentro do país fica pequena, e quando a oferta fica pequena, né, fica menor, aí o que acontece? Todo mundo começa a aumentar os preços, né? Para poder meio que equilibrar o mercado. É por isso que eles aumentam o preço das mercadorias. É por isso que o arroz fica caro, o trigo fica mais caro, a gasolina fica mais cara, por esses motivos. É tudo questão de, né, oferta e demanda. Sim, porque os produtores, eles querem aproveitar, né, gente? Porque quando eles vendem para fora, com o dólar alto, eles vão ter maior lucro. Um lucro maior. Né? E aí, dentro do país, né, internamente, vai ficar com menos produto, né? A oferta aí da demanda e oferta vai ficar caro, né? Igual você já tinha falado. Sim, mas nem tudo, pessoal, que às vezes aumenta de preço é em razão também do dólar, né? Igual um exemplo aconteceu aquela vez acho que o tomate tinha ficado um pouco mais caro, eu acho que era por causa das chuvas, né? Tiveram bastante chuvas, acabou prejudicando um pouco a lavoura, e aí também, no caso, a oferta de tomate estava pequena, né, porque muitos tomates se perderam, estragaram, então isso fez também com que o preço do tomate tinha subido bastante. Então você tem que também aprender a diferenciar essa questão quando é o dólar e também quando é uma questão, né, de oferta e demanda por causa de chuvas ou qualquer coisa que venha, né, possa ter. É bem parecido com a inflação, né? Quando é o dólar, é algo generalizado em vários produtos. Todos esses produtos que são exportados ou que precisa de matéria-prima, né, de importação. Agora, quando é um caso específico, tipo só o tomate tá caro, ou só o arroz que tá caro, aí já é um problema separado, único. E aí você tem que ficar esperto, porque muitas das vezes o que acontece? Quando o dólar cai, e às vezes lá na ponta, lá no mercado, lá eles não abaixam o preço, é porque o pessoal do mercado tá colocando dinheiro no bolso deles, viu? Nós fizemos uma lista de 10 produtos que o Brasil mais exporta para fora. Tem a soja, minério de ferro, petróleo, açúcar e melaços, carne bovina, farelo de soja, celulose, carne de aves, milho e óleo combustíveis. Esses são os 10 produtos que nós separamos aí para estar citando para vocês. Esses aí são os produtos, né, que o Brasil mais exporta para fora. E para controlar essa alta dos preços, né, dos produtos, quem é que entra em ação? O Banco Central. Ele tenta equilibrar aí os preços, né? Então ele aumenta os juros para tentar frear um pouco, né, a elevação dos preços para que o consumidor não sinta tanto. Um exemplo bem atual é o seguinte, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas toda vez que o Banco Central, né, o Fed, o Banco Central americano, ele sobe os juros, o que acontece? Ele pressiona também, no caso, os preços dos produtos no Brasil, e isso faz com que o Banco Central do Brasil também venha aumentar os juros, igual a minha esposa falou, né, agora há pouco, para tentar fazer o equilíbrio dos preços, né, o que a gente também tinha falado no nosso vídeo de inflação. Se vocês não assistiram o nosso vídeo de inflação, eu vou deixar o link aqui acima, é só vocês clicarem e assistir, que aí vocês vão estar entendendo mais a fundo o que nós estamos falando aqui agora, beleza? Então, e tem o dólar comercial e o dólar de turismo. O dólar comercial, ele é mais barato porque ele é aquele dólar negociado entre as empresas, entre países. E o dólar de turismo, ele é mais caro, né? É aquele que quando você vai viajar, você compra ele, você vai estar pagando um valor mais alto aí do que o comercial. Então, para aquelas pessoas que vai viajar para fora do país, também sofre com a alta do dólar, né? Quem tá aí sonhando em ir para Disney, em qualquer lugar que a pessoa vai ir,
né, sua viagem aí vai ficar muito cara. Porque hoje em dia o dólar em relação ao real tá bem caro. Então você vai ter que fazer uma estimativa da sua viagem, você tem que colocar aí umas 5 vezes a mais nesse valor. E sem contar, se você, por exemplo, quando chega no local, tudo que você vai fazer, né, você vai precisar de pagar em dólar, tá saindo tudo mais caro, né? Qualquer coisa que você vai fazer pagando em dólar tá mais caro. E tem aquelas pessoas que mesmo que não está indo, né, fazer nenhuma viagem, mas tem aqueles sonhos de comprar aqueles produtos que são importados, essas pessoas também vai pagar o preço. É verdade, é porque tudo encareceu, né? Sim. Com a inflação que tá aqui também nos Estados Unidos, a alta do dólar, então assim, tá uma loucura, pessoal, é no mundo inteiro. A alta do dólar, pessoal, também afeta as empresas americanas. Pois é, isso mesmo. Por mais que o dólar, né, seja aqui nos Estados Unidos, também afeta as empresas americanas. Isso porque essas empresas americanas, vou te dar um exemplo, como a Coca-Cola, a Tesla, Google, Apple, todas essas empresas aí, elas estão espalhadas no mundo inteiro, né? Então, o que acontece? Quando essas empresas, elas têm que fechar, no caso, as suas receitas, né, a cada trimestre, elas têm que mandar esse balanço para a central, que seria nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Quando ela faz essa conversão da moeda, acaba que a receita dela diminui, né? A receita dessas empresas que estão fora dos países diminui por causa que o dólar está muito alto, né? Um exemplo disso que eu vou te dar é o seguinte, né? Vamos supor que o Joãozinho, a empresa dele faturou aí, teve um lucro de 55 milhões de reais, né? E aí, o que acontece? Vamos supor que o dólar, naquele momento que ele ia fazer, no caso, a conversão, no caso, para dólar, desse valor, desses 55 milhões, vamos supor que o dólar estava aí 4,60 nesse valor. Então, aí você faz, no caso, a divisão, você vai chegar ao valor de 11,95 milhões de dólares, né? Então, o que acontece? No próximo cenário é o seguinte, vamos supor que no próximo trimestre aí, o Joãozinho teve o mesmo lucro, né? Que foi de 55 milhões de reais. E aí, só que nesse momento agora, o dólar ele já está em 5,19. Então, o que acontece? Você fazendo a divisão aí para você chegar no valor do dólar, você vai descobrir que o lucro em dólares foi de 10,59 milhões. Isso implica, pessoal, uma diferença de 1,36 milhões de dólares. Tudo isso por causa da variação do valor do dólar. Então, realmente prejudica muito, no caso, as empresas, as grandes multinacionais que estão fora dos Estados Unidos. Acho que com esse exemplo ficou fácil para vocês entenderem. Espero que vocês gostem aí desse conteúdo. Deixa aí um like pra gente, comente, inscrevam-se no nosso canal e sigam a gente também no Instagram. Lá nós estamos como Casal Investidor USA. Obrigado por assistir nosso vídeo, pessoal, e até mais.